Boa noite a todos. São 20 horas e 23 segundos. Vamos dar início a mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão, através do tema da nossa querida doutrina espírita. E hoje nós temos como convidada a nossa irmã Ana Moretti, do Grupo Espírita Meio, e ela nos falará sobre o passe água magnetizada. Então nós vamos fazer a leitura de uma página e logo após a prece. No livro Pão Nosso, Psicografia Franciscana Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vejamos. Eu os fiz, mas nem todas as coisas edificam. Paulo Coríntios. Vejamos Emmanuel. Sempre existiram homens indefiníveis que não fizeram mal a ninguém e igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura e aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daqueles que escrevem os propósitos de que negocia. De que valerá o primeiro a produção de novas obras, seja de labores que fazem, de amores teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamentos construtivos para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos corpos, aguardando os devarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidades edificantes. O trabalhador põe-se das responsabilidades que lhe competem e não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nos oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos danos de ordem material, olvidando os fins a que se destina. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, vamos iniciar nossa prece, onde inúmeros benefícios tem entre os benefícios de serenar os nossos corações, nos alinhando, esses amigos espirituais da casa, componentes que previamente prepararam esse nosso ambiente para o estudo da noite de hoje, com bastante luz, com bastante esclarecimento, com bastante consolo, sempre com a permissão amorosa do Mestre Jesus. O tema de hoje, trazido pela nossa irmã Ana, possa ser aquilo que nós precisamos ouvir e que venha
despertar em cada um de nós sentimentos altruístas, sentimentos de abnegação, de devotamento, e de Deus, na sua infinita vontade, Ele nos proteger, sabemos que ainda somos muito pequenos diante de Ti, rebeldes às Tuas leis, mas nos presenciastes com a doutrina espírita, sendo esta o nosso guia. Junto com o Espiritismo, certamente estaremos caminhando para mais juntos de Jesus. Que Deus nos ilumine, que a sua paz nos envolva a todos nós nessa sessão. Então, a palavra Ana pode. Boa noite, meus irmãos. Muita paz para todo mundo. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre a água fluidificada e sobre o passe magnético. E nós sabemos que no planeta tudo é energia, né? Tudo entre nós, a nossa relação entre encarnados, a relação entre os encarnados e os desencarnados, a nossa relação com a natureza, tudo é energia. Isso a ciência já prova, né? A física já prova desde sempre, que tudo é energia. A gente já ouviu falar muitas vezes, né, que entra alguém meio pesado na casa da gente, a plantinha murcha, o passarinho morre. Bom, o passarinho nunca ia morrer na minha casa, porque eu nunca teria um na gaiola. Mas a gente sabe dessas histórias, né? Do bichinho que fica doente, do bichinho que morre, da plantinha que murcha, isso tudo é o quê? É energia. Então, tudo que nos envolve está ligado à energia. Todas as nossas relações estão ligadas à energia. E quando a gente fala de água fluidificada, o que é? Energia pura. Né? Primeiro, a água fluidificada é o quê? É uma água potável, uma água normal, onde se colocam fluidos energéticos, fluidos curadores. E a água é o maior receptor de energia do planeta. Inclusive, outras religiões, não só o Espiritismo, fazem uso da água, né? Os evangélicos fazem o batismo na água, o padre na Igreja Católica benze com água, né? A maioria das religiões se utilizam da água, né? Seja para benzer, para rezar, para batizar, mas se utilizam da água, que é o maior receptor de energia do planeta. Quando a gente está doente, por exemplo, a gente está se sentindo mal. Se a gente toma um banho, a gente dá uma melhoradinha. Se a gente está nervoso, toma um copinho de água, a gente dá uma acalmadinha. E esse maior receptor de energia do planeta é o que recebe os fluidos, tanto daqueles encarnados que estão direcionando os seus fluidos, quanto dos trabalhadores da casa, no caso de uma casa espírita, né? E ela é curadora. Em que sentido? Nós sabemos que nós temos 3 tipos de doença. Nós temos aquela doença que nós já trazemos no nosso corpo espiritual, que são doenças que nós fomos acumulando ao longo das nossas outras vidas. Por exemplo, eu sei que fumar faz mal. Aí eu fumo. Aí a gente ainda ouve as pessoas dizerem assim: pô, conheço fulano que morreu com quase 100 anos, fumou a vida inteira e não morreu de cigarro. Não morreu de cigarro naquela encarnação, mas seu pulmãozinho espiritual, o seu corpo espiritual estará comprometido. Porque não adianta a gente pensar que a gente morreu, o corpo virou pó, acabou o corpo, a gente vai nascer com um corpo novinho, a gente vai nascer com um corpo novinho, físico, mas a gente não tem o corpo espiritual, porque nós somos corpo espiritual e espírito. O corpo espiritual que a gente chama de perispírito
É o que une o nosso espírito, que somos, ao corpo físico. Nesse corpo espiritual estão gravados tudo o que nós vivemos, tudo que a gente fez de bom, de ruim, todos os nossos sentimentos. Quem pensa é o cérebro? Não é o cérebro. Quem pensa é o espírito. O cérebro é somente a máquina que traduz para a fala, para a visão. O corpo físico não pensa. Não é o nosso cérebro físico que pensa e que sente. É o nosso corpo espiritual. Então, tudo que eu fiz de ruim com o meu corpo, comi muita gordura. Comi até aquele palestrante que conta que o único copo de bebida que ele tomou a vida inteira foi aos 18 anos. No dia que ele fez 18 anos, ele tomou um copo de cerveja. Foi a única bebida alcoólica que ele tomou. Aos 18 anos. Ele tem 55. Ele tem cirrose. E tem cirrose alcoólica. Como é que explica? Ele sabe a explicação, porque ele é espírita. Em outra ocasião, ele bebeu muito e lesionou o fígado. O fígado está doente lá no corpo espiritual. Então, tudo que a gente faz com o nosso corpo, se a gente não sofrer na encarnação presente, levaremos essa doença para as próximas encarnações. Isso explica, por exemplo, uma criança ter câncer. Isso explica uma bronquite. Isso explica a asma. Isso explica, por exemplo, meu filho tem bronquite desde 3 meses. Está com 25. Eu nunca fumei, meu marido nunca fumou. Como é que ele tem bronquite? Da onde vem a bronquite? Do corpo espiritual. Então, nós temos essas doenças do nosso corpo espiritual. Essas doenças estão no nosso corpo. Em algum momento da vida da gente, por algum gatilho, essa doença sai do corpo espiritual e vai para o nosso corpo físico. Em regra, acontece sempre? Absolutamente sempre? Não. Está lá no nosso corpo espiritual. Vai depender do que para essa doença se manifestar no nosso corpo físico. No nosso comportamento. Por exemplo, se eu fumei muito em outra vida e comprometi o meu pulmão, mas nessa encarnação eu não fumo, de repente o máximo que eu vou ter é uma bronquite, um enfisema, mas não vou ter algo pior, uma doença mais grave. Tudo vai depender do nosso comportamento, mas a doença está lá no nosso corpo espiritual. Então, nós temos as doenças que estão no nosso corpo espiritual, causadas por nós mesmos. A doença nunca é a causa. A doença é sempre o efeito. A gente não fala na doutrina que a gente vive as leis de causas e efeitos. Doença nunca é a causa. A doença é o efeito de uma causa. E quem foi que buscou essa causa? Nós mesmos. Por exemplo, André Luiz nos diz que a culpa é a matriz de muitas doenças. Quando a gente não pratica o auto-perdão, quando a gente não se perdoa por alguma coisa que a gente tenha feito, a gente põe lá no nosso corpo espiritual uma matriz que vai impregnando o nosso corpo espiritual com o nosso remorso. A culpa inclusive, é um tema muito bom, viu, Ronaldo, para estudo, porque quem nunca sentiu culpa, nem que seja uma culpa pequenininha. E aí André Luiz vem dizer pra gente que a culpa é a matriz, por exemplo, de infecções por vírus, por bactérias, por fungos. Por quê? A gente vai impregnando o corpo espiritual com o nosso remorso. Então a gente vai congelando ali a culpa, aquele remorso, no nosso corpo espiritual. Aí ele pode estar no estômago, pode estar lá congelado no intestino, no fígado, no cérebro, na pele. Quantas pessoas têm alergias aí que não sabem de onde vem? Até fazem teste, mas quando a gente faz teste de alergia, sempre dá que a gente alérgico a alguma coisa. Mas há alergias, às vezes, tão severas que não curam e que não se sabe o porquê. A matriz está lá na culpa. Às vezes, uma culpa que a
gente tem inconsciente. A culpa, por exemplo, é a razão para quase todos, porque nada na doutrina para a gente é absoluto, para quase todos os casos de depressão. Uma culpa inconsciente. Quando a gente fala de uma pessoa com depressão, muitas vezes são pessoas que têm uma vida financeira bacana, um casamento bom, né? Um bom companheiro, uma boa companheira, uma vida tranquila, filhos saudáveis. Aí muita gente que não entende fala assim, isso é falta de fazer. Dá para parar de fazer, vai lavar o teto de novo. Muita gente que não tem conhecimento do que é de fato a depressão, do quanto é realmente doença, a pessoa não entende como é que aquela pessoa com a vida tão boa pode dizer que está deprimida. E, no entanto, a matriz de muitos casos de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, muitos casos estão na culpa. Então, doenças também estão no nosso corpo espiritual. Segundo motivo de doenças que nós temos essas que estão lá no nosso corpo espiritual, temos as doenças que a gente traz, às vezes por missão, às vezes por provas, às vezes por expiações, né? A gente sabe que as provas que a gente vive neste planeta, que é um planeta de provas e expiações, é um planeta onde o sofrimento ainda é grande para nós. Quem disser que nunca sofreu, que nunca teve uma angústia, que nunca passou por um problema, que nunca passou por uma situação difícil, que nunca teve uma tristeza, está no planeta errado. Caiu aqui de paraquedas, pode ir embora, porque não é daqui. Este planeta é o planeta de provas e expiações. Ainda que a gente olhe algumas pessoas e fale assim, poxa, mas fulano não tem problema não, fulano vive também, porque a grana toda é sempre uma medida que é nossa, né? A gente sempre acha que o nosso problema é maior. Mas o fato é que é um planeta de provas e expiações, portanto de sofrimento. Então, a gente tem algumas doenças que a gente tem que passar por elas por expiação. As provas são as nossas dificuldades, né? É a nossa luta do dia a dia. E as expiações são as nossas sentenças. A gente foi sentenciado. A gente está reparando o erro mais grave que a gente cometeu. Porque vivemos efeitos de uma causa. Existe muita injustiça no planeta? Muito. Mas nenhum só de nós é injustiçado. Nenhum de nós é vítima sem precisar ser. Então, existem as doenças que a gente recebe por provas ou expiações, e existem aquela omissão, e existem aquelas doenças que a gente vai adquirindo no dia a dia pela nossa previdência. Às vezes as pessoas ficam doentes até por falta de higiene. Como é que entra a água fluidificada nas nossas doenças? O que é de fato? Qual é a eficácia da água fluidificada nas nossas doenças? De fato, a água fluidificada, eu não sei aqui na casa onde fica a água fluidificada, mas tem, né? Não. De fato, a água fluidificada tem eficácia na cura das nossas doenças? Sim. É uma água que recebe fluidos curadores da espiritualidade da casa. Mas no culto do lar, a gente não fluidifica a água. Mas aí as pessoas que estão à mesa fazendo o culto do lar vão fluidificar a água e vão receber ajuda para a fluidificação da água dos trabalhadores espirituais, dos benfeitores de luz. E André Luiz diz para a gente que a água fluidificada, isso Kardec também recebeu, porque isso não é uma constatação nossa, isso é uma constatação dos benfeitores que já disseram para Kardec quando codificou a doutrina, que é muito importante, que é muito importante na hora da fluidificação da água, que é de extremíssima importância que nós tenhamos o pensamento positivo.
que nós acreditemos que a água é um remédio. De fato, ela é um remédio. Mas muitas pessoas tomar. Aí a gente vai falar, porque o placebo. O que é o placebo? Quando a indústria farmacêutica está desenvolvendo um remédio novo, eles fazem pesquisas com grupos de pessoas que têm aquele tipo de doença. Vamos dizer, a pessoa está, vamos dizer que estejam buscando um remédio para enxaqueca. Então eles pegam grupos de pessoas que sofram de enxaqueca. Para um grupo, eles dão um comprimido de farinha. Para o outro grupo, eles dão um remédio que eles estão desenvolvendo. Daí eles fazem uma comparação entre os grupos. Muitas vezes, aquelas pessoas que tomaram o comprimido de farinha têm uma resposta mega eficaz. Por quê? Pela força do pensamento. Já está provado cientificamente que quando o paciente tem confiança no médico e no remédio que ele passa, é meio caminho andado para a cura. Que, aliás, o médico e o remédio são uma pequena parte do processo de cura para qualquer doença. A gente sabe que a doença é curada pelo nosso pensamento. André Luiz também nos diz que se nós soubéssemos a força que o nosso pensamento tem de curar as nossas células, de organizar o nosso sistema imunológico, nós não ficaríamos doentes. A gente ia praticar, lógico, o auto-perdão, né? Que a gente ia se conscientizar de que nós estamos ainda na base da pirâmide, somos espíritos ainda na infância espiritual. Nós acabamos de sair de um planeta primitivo. Entramos nesse planeta de provas e expiações, mais ou menos em 2057, nos disse Chico, vamos passar para um planeta de regeneração, mas ainda na infância espiritual. Então a gente erra. A gente errou no passado, a gente erra no presente e a gente vai continuar errando no futuro, por um bom tempo. Então, a gente erra. Nós não podemos nos autoflagelar o tempo inteiro. André Luiz também diz que as doenças autoimunes são aquelas que o organismo ataca o próprio organismo. As nossas células atacam as nossas células. Tem muitas doenças autoimunes, por exemplo, na tireoide. Eu tenho doença autoimune. Sou muito culpada. Não pratiquei o auto-perdão, porque eu tenho doença autoimune na tireoide. Então, se a gente se conscientiza de que a gente vai ter culpa, que a gente erra, porque ainda está na infância espiritual, o que não nos dá, lógico, passe livre para continuar errando sem controle, né? Porque a gente sabe que todo erro vai nos gerar uma consequência. Tudo que a gente fizer de errado vai ser a causa de um efeito. Depois a gente vai se achar vítima da situação. E não somos. A gente só passa por aquilo que a gente mesmo escolheu, que a gente mesmo provocou como causa. Então, no processo de cura do placebo, é o pensamento. Na hora da água fluidificada, a mesma coisa. É o nosso pensamento, o nosso acreditar, a nossa fé, que vai fazer com que aquele líquido cure não só as doenças que nós sabemos que temos, como aquelas que a gente não faz ideia, né? A espiritualidade sabe. E quando a gente cuida das nossas células com a água fluidificada, a gente faz com que o nosso sistema imunológico fique mais resistente. Quando a gente toma água fluidificada, a gente pode não ter doença nenhuma, teoricamente. Mas essa água faz com que as nossas células fiquem de tal forma organizadas. Por quê? Foi feito um estudo numa universidade de Brasília, já há muitos anos atrás. Não foi um estudo religioso, foi um estudo científico. Pegaram 2 recipientes, colocaram água. No primeiro recipiente, um grupo de pessoas falaram,
aquela água todos os dias, frases de amor, frases de saúde, frases positivas, falava só coisas positivas. Não podia passar perto daquele recipiente ninguém que fosse negativo. Eles pediam que as pessoas tivessem positividade o tempo inteiro que estivessem perto daquele recipiente. O outro recipiente, eles colocaram um grupo de pessoas escolhidas mesmo, era um estudo científico, para falar só coisa ruim, falar de muitas doenças, falar de frases de ódio, de raiva, só de coisas ruins para aquele segundo recipiente. Depois de um mês, eles fizeram um estudo das moléculas da água. Verificou-se que o primeiro recipiente, as moléculas eram saudáveis, inteiras, e que o segundo recipiente, as moléculas eram destruídas. Fizeram outros estudos, por exemplo, com águas do cemitério, com água do hospital, com águas de lugares onde sabidamente as pessoas eram muito negativas. E esse estudo chegou à conclusão que a água ela é realmente uma receptora de energia. Então imagine se a gente leva para casa uma água fluidificada, logicamente numa casa preparada para isso, a gente leva para casa uma água fluidificada e fala para essa água todo dia da saúde, da harmonia, da paz, do controle do nosso sistema imunológico. O que esta água vai fazer por nós? Então, a água fluidificada, ela tem sim o poder. Oi, alô. Ela tem sim. Tem alguma coisa errada aqui? Será? Capilha, está acabando, será? Não tem. Então, a água fluidificada tem essa função curadora. E o passe magnético? A gente não falou que tudo é energia? Eu vivi uma situação, quando esse meu filho de 25 anos nasceu, eu fui muito maltratada na maternidade, fiquei muito nervosa, paralisei o lado esquerdo do rosto. Eu não fechava os olhos, eu dormia, meu marido fechava meus olhos, a minha boca entortou, eu não sentia nada do rosto do lado esquerdo do rosto. E eu fui a um neuro, meu filho estava com 15 dias de nascido. Eu fui a um neuro e o neuro falou, olha, não adianta, relaxa, esquece, porque é no mínimo um ano e meio para você começar a voltar ao normal, com muita fisioterapia. Eu voltei isolada, porque eu trabalho com o público, eu atendo pessoas no meu trabalho. Falei, como é que eu vou atender falando torta, com o olho que não fecha, não pisca, tinha que pingar colírio toda hora, porque ele vai ressecando. E aí eu tinha uma senhora, que era mãe de uma manicure, que acho que uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida, essa senhorinha. Tamanha a fé que ela tinha. Ela era daquelas rezadeiras de antigamente. Sabe, a gente não tinha antigamente benzedeiras, rezadeiras, né? Que eram maravilhosas, ela era uma dessas. E aí a minha mãe teve a ideia de chamar, vamos chamar a dona Guiomar para te rezar, para te benzer, né? Falei, vamos sim, eu sabia da força espiritual dela, da fé que ela tinha. Bom, meu marido está ali que não me deixa mentir. Quando ela acabou de me rezar, eu estava absolutamente curada. Estava boa. O que é isso? Passe. Porque o passe magnético, ele não é exclusividade da casa espírita. Outras religiões fazem de outra forma. Existe o reiki, né? Existe o jorei, nos centros de umbanda eles também dão passes, né? O passe, ele está em muitas religiões. E ele é o quê? Ele é uma transfusão de energia.
O médium passista, ele tira dele a energia e passa para o outro. Por isso é tão importante, porque muitas pessoas acham que para ser passista basta fazer a imposição das mãos. Não precisa ser um médium de cura, não precisa, mas precisa ser uma pessoa. Epa, a espiritualidade quer que eu pare de falar? Estou falando alguma besteira, não. O que eu ouço? Não sei. Não estou mexendo em nada. Bom, alô? Oi. O passe, ele tem que ser dado por uma pessoa preparada para isso, porque existem pontos mais vulneráveis para se impor as mãos. Parou. Segura assim. Não precisa ser um médico curador, mas precisa ser uma pessoa que se prepare. Por um tempo, eu trabalhei no centro lá em Olaria como médico passista, e a hora do passe, todos os médicos ficavam na sala e as pessoas iam entrando e fazendo aquele círculo, né? Aí eu me lembro que esse foi até um dos motivos pelos quais eu quis sair do centro, porque a dirigente deu um grito no meio do passe, né? As pessoas ali sofridas, né? Muitas pessoas procuram o centro espírita quando já estão numa situação bem vulnerável. Então, tinha muitas pessoas nesse dia ali bem vulneráveis. E ela deu um grito na hora, porque tinha uma passista lá, ela já era uma senhora, eu acho que ela vinha de outra religião, e ela se mexia tanto, ela pulava tanto, ela fazia tanta coisa, que a dirigente deu um grito e falou assim: olha, minha filha, você é passista de escola de samba. Passista aqui você não é. E pediu para a senhora se retirar e tudo. Então, assim, o passista precisa realmente passar por um curso. A maioria das casas espíritas tem, não precisa ser médium curador, mas precisa passar por certos ensinamentos. Por exemplo, é muito importante que o passista, no dia que vai aplicar o passe, se possível, não coma carne. Porque a energia do animal, existem inclusive médiuns que não conseguem passar na porta de um supermercado. Porque a energia da morte do animal, do sofrimento do animal, ainda está na carne. Então, se o passista puder, no dia que vai aplicar o passe, não comer carne animal, toda carne animal, né? Não, né? Carne vegetal, agora não está muito na moda, né? Em casa a gente compra bem. Mas, se puder não comer a carne animal, é bom. É muito importante que o passista, no dia do passe, esteja se sentindo pacificado, esteja calmo. Por quê? É uma transfusão de energia. O que Emmanuel fala, que nós podemos comparar a transfusão, essa transfusão de energia, quando o médium doa essa bioenergia para quem está recebendo, a gente pode comparar uma transfusão de sangue. A transfusão de sangue vai levar para o outro nova energia física, né? Um restabelecimento físico. E a transfusão pelo passe mediúnico vai levar o quê para quem está recebendo? Uma alta imunológica espiritual. Tudo nosso não está lá no corpo espiritual? A nossa doença não está efetivamente lá no nosso corpo espiritual? Então, se eu recebo aquela energia e me restabeleço imunologicamente falando, espiritualmente, na verdade, espiritualmente falando, qual é a probabilidade daquelas doenças que eu tenho no meu corpo espiritual se instalarem no meu corpo físico? Bem menores.
Porque quando eu recebo esse passe, quando eu recebo essa energia em transfusão, eu vou fazendo o meu corpo se organizar. O nosso dia a dia, a nossa vida, né? A gente tem problema financeiro, a gente tem problema às vezes com o companheiro ou com a companheira, a gente às vezes tem problema com o filho, tem problema com o trabalho. Isso tudo faz com que a gente fique em desequilíbrio. E é na hora do desequilíbrio que os obsessores aproveitam. O que é a obsessão? Como é que a obsessão chega até nós? Quando nós estamos maledicentes, quando nós estamos com a imunidade espiritual em baixa. Quantas pessoas fumam e gostariam de parar de fumar? Quantas pessoas bebem e gostariam de parar de beber? Tem o seu íntimo a vontade de parar. Quantas pessoas são assim extremamente nervosas, né? Pessoas com um pavio muito curto, que gostariam de mudar, que gostariam até de viver bem com seu companheiro, sua companheira, gostariam de ter. Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer viver em paz em casa? Só uma pessoa que tenha problemas mentais, né? Um psicopata, por exemplo, que não tem remorso, é capaz de matar a mãe no quarto e ir para a sala assistir televisão. Esses dias a gente viu o caso daquele menino Miguel, né, lá do Rio Grande do Sul, não sei se vocês viram, um menininho de 7 anos, que a mãe e a companheira, vocês viram esse caso? A mãe e a companheira prendiam o menino de 7 anos, você viu? No guarda-roupa, ele passava, é um horror, mas ele era amarrado, a mãozinha era amarrada para trás, elas passavam fita isolante para que ele não gritasse. Ele tinha 7 anos, pesava 15 quilos, porque ele saía por 10 minutos a cada 2 dias para comer arroz. Não ia à escola, não saía, ficava dentro do guarda-roupa. E não podia fazer as necessidades no guarda-roupa, senão ele apanhava. A mãe chegou a quebrar o vaso sanitário com a cabeça dele. E aí, um certo dia, elas queriam a intimidade delas lá, tiraram eles, deram um remédio, tiraram ele do guarda-roupa, deram um calmante e quebraram as perninhas dele, colocaram dentro de uma bolsa e jogaram no rio. Foi no sul do país, estava 5 graus do lado de fora. Elas não sabem se elas jogaram ele vivo ou se jogaram ele morto. Então, essas mentes psicopatas, essas, por exemplo, mãe e a companheira, vão colocar no corpo espiritual remorso? A gente não tem, André Luiz não diz que a gente tem doenças pelo remorso, que estão cristalizadas, vários remorsos cristalizados no nosso corpo espiritual, que vem do remorso, das nossas culpas. O psicopata não sente culpa, não tem sentimento, ele é capaz de fazer tudo, qualquer maldade, e não sentir nenhum remorso. Ele não vai colocar a doença no corpo espiritual, ele não vai imprimir lá no corpo espiritual a doença, mas evidentemente sofrerá os efeitos daquela causa, evidente. Quando a gente fala que a gente tem expiações, naturalmente essas duas passarão por suas expiações. Num caso desse, a gente se pergunta, quando a gente não tem o entendimento que a doutrina nos traz, né, essa doutrina que é consoladora, nos traz, é consoladora por diversas situações, né? É consoladora quando ela nos diz que mesmo quando a gente morre, a gente morreu, desencarnou, mas nós continuaremos sendo exatamente quem nós somos. O que nós sentimos e pensamos enquanto encarnados, nós vamos sentir e pensar desencarnados. A nossa individualidade espiritual é preservada. Eu tenho a certeza pela doutrina que eu vou desencarnar e que a minha mãe, a minha mãezinha desta encarnação, vai estar me esperando. Se ela não estiver encarnada, ela vai estar esperando, será ela. Porque normalmente o espírito, ele aparece com o corpo, né,
com a aparência do corpo da última encarnação. Então eu vou reconhecer a minha mãe e será ela. A doutrina é consoladora porque a nossa individualidade continua. E porque a nossa individualidade continua, e nós levamos todas as nossas culpas, todos os nossos remorsos, todos os nossos sentimentos, o nosso planeta aqui, o nosso mundo material, é um pálido reflexo do mundo espiritual, do que se vive no mundo espiritual. É um pálido reflexo. Na vida espiritual, nós temos tudo que nós temos aqui. Nós temos indústrias, nós temos hospitais, casa, escola, amigos, família, nós temos tudo. Então a doutrina nos consola de sabermos: mas o espírita não sofre quando perde um ente querido? Evidente, como qualquer outra religião, sofre horrores. Pergunte se eu aqui, palestrante, estudiosa, convicta da doutrina, não sofri horrores quando me despedi da minha mãezinha. Hoje tive que sacrificar um dos meus cachorrinhos, a minha cachorrinha muito querida, que eu tenho muitos que eu pego na rua. Tive que sacrificá-la porque ela estava com uma doença que não tinha cura e já estava em sofrimento. Pergunte se eu não sofri. Claro que eu sofri. Ainda que eu saiba que ela, por tanto amor que nós tínhamos por ela retornará para nós. Que os animais tendem a voltar para junto de nós quando são muito amados. Então a doutrina é consoladora por saber que nós vamos encontrar os nossos entes queridos, é consoladora por nos garantir que a nossa individualidade espiritual é preservada. E aí a gente pergunta, no caso do garotinho, onde estaria Deus que não impediu o sofrimento daquela criança? Que não impediu, que não fez com que alguém chegasse, com que alguém visse o que ele passava? Aí a doutrina também nos consola dizendo que ou o espírito desse garotinho veio em missão para dar a elas a oportunidade de não colocarem esse lado tão ruim em prática, né? Existem espíritos que aceitam vir entre nós em missão. Tem muitos moradores de rua, muitos pedintes, muitas pessoas muito humildes que vieram em missão só para nos ajudar, para testar a nossa benevolência, a nossa caridade, a nossa bondade ou a nossa maldade, a bondade ou a maldade, né? Então, ou aquele menino veio em missão para dar a elas a oportunidade, ou foi ele o torturador de outros tempos. Fato é que não existe nenhum injustiçado nesse planeta. Então, quando a gente fala do passe magnético, da água fluidificada, quando a gente recebe, por exemplo, essas duas psicopatas, se alguém tivesse assim a luz de trazê-las ao centro espírita, é claro que elas iam ter que passar por uma desobsessão, porque o nosso desequilíbrio emocional é o que faz os obsessores fazerem uso de nós, né? Se vincularem a nós, a nossa simbiose, onde a gente vibra, a gente vai encontrar os pensamentos que estão na mesma faixa vibratória que nós. Então, quando a gente está com raiva, quando a gente está maledicente, quando a gente está com ciúme, quando a gente está, a nossa imunidade abaixa e os obsessores fazem conexão conosco. E a obsessão, a gente sabe que é uma porta aberta para o desequilíbrio orgânico, para o desequilíbrio emocional. Quantos esquizofrênicos, quantos loucos estão nos manicômios e não são efetivamente loucos? Quantas pessoas que passam por loucas e não são? E aí o que eu estava falando, né? Quantas pessoas gostariam de parar de fumar, de parar de beber, de viver em paz, de terem uma vida tranquila, às vezes no trabalho, em casa, e não conseguem por essas influências espirituais, por essas... eles vão falando no ouvido da gente, muitas intuições que a gente tem, que a gente acha que é da cabeça da gente, são influências, tanto positivas quanto negativas. Aí eu entro numa
numa casa de oração, não vamos falar só da casa espírita, né? Existem tantas outras religiões que apoiam, que têm um trabalho bonito, mas a casa espírita, você entra numa casa espírita com sugestões ali de obsessores. A gente sabe que para uma reunião como essa, os obsessores não conseguem entrar. Existe todo um trabalho que é feito antes da gente chegar, da espiritualidade da casa, que se coloca lá na porta, impedindo a entrada de obsessores. Então a gente entra e toma um passe magnético, toma uma água fluidificada, toma um passe com a energia aberta para receber, com positividade, acreditando naquele tratamento. Como é que a gente sabe? A gente sai blindado. O obsessor não chega mais até a gente, porque aí a nossa sintonia já é outra. O passe magnético, além de ser curador do corpo físico, ele nos blinda. É claro, se eu chego lá fora e tenho um outro comportamento, esqueço tudo que eu escutei aqui, tudo que eu recebi, aí não tem jeito, mas aí é livre-arbítrio. Mas o nosso pensamento é que determina. E o nosso pensamento determina tudo. Jesus, quando curava, Jesus falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É o pensamento unido a uma água que recebe dos benfeitores de luz as energias que são retiradas da natureza, os fluidos que são retirados da natureza e colocados naquele líquido, junto com o nosso pensamento, é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é exercitar o pensamento positivo. E isso o André Luiz nos fala em relação à água fluidificada, em relação ao passe magnético e em relação a tudo que a gente faz na nossa vida. É o pensamento que determina. Por exemplo, eu estou no ônibus, um ônibus que vai ser assaltado. Se eu me vinculo àquela energia, acabou, gente. Mas se eu estou ali na minha energia de positividade, não vai me acontecer nada. O ambiente, ele é muito, é claro que a gente sofre influência do ambiente. Eu até passei por uma situação, eu fiz uma viagem com meu marido e meus filhos, e o meu filho queria, nessa viagem, conhecer um restaurante que era famoso, e ele queria muito conhecer. Normalmente, meu marido faz a vontade da gente. Nesse dia, ele bateu o pé que ele não queria ir. Não, é muito caro, está muito cheio, não vamos, não vamos. Eu fiquei chateada, porque meu filho queria tanto isso, sabe? Eu não aceitei muito aquilo. Não, está muito cheio, vamos embora, eu fui. Mas no dia seguinte, eu insisti para a gente voltar. Porque meu filho Manu, queria conhecer aquele restaurante. Chegamos lá, estava vazio. Não tinha como o marido falar, está muito cheio, vamos embora. Estava vazio. Nós entramos. Quando a gente já estava quase acabando de comer, o meu marido ficou de tal forma que eu achei que ele estava infartando. Ele começou a sentir um negócio. Eu falei para o meu filho, Juninho, teu pai está infartando. Aí ele tirou o dinheiro do bolso, botou em cima da mesa e saiu do restaurante. Quando ele colocou o pé do lado de fora, ele já estava normal. Absolutamente normal, como se ele não tivesse tido nada. Aí nós fomos saber que ali era um campo de concentração, não, um quartel de nazistas. Foi na Alemanha isso. Então, o meu marido era um judeu, né, ele de outros tempos, e os nazistas ali, né, os espíritos estavam ali, o reconheceram, não sei. Eu sei que ele colocou o pé do lado de fora e ele já estava bom. Então, isso é o quê? Energia. A gente não falou no começo da palestra que tudo é energia? Que a gente chega às vezes perto de uma pessoa que está com a energia muito ruim, a gente passa mal, a gente se sente mal. Eu tinha uma professora dos meus filhos que ia no meu trabalho, que todas as vezes que ela ia,
eu ficava que eu não conseguia abrir os olhos. Eu ficava acabada. Me dava uma fraqueza tão grande. Isso é o quê? É energia. Mas o meu pensamento não estava vigilante. É isso que a doutrina ensina pra gente. Que a gente não faça conexão com o medo, que a gente não faça conexão com a raiva, que a gente não faça conexão com nada que nós vamos ter que arcar com as consequências. A gente não vive causas e efeitos? Toda causa não vai nos gerar um efeito? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me blindar pelo meu pensamento. Toda vez que vier um pensamento ruim, toda vez que vier um desânimo, eu não vou conseguir. Às vezes a gente acha que a vida financeira da gente é o que a gente ganha. Ah, se eu tivesse um salário melhor, a minha vida era melhor. Bobagem. Ah, se eu não é isso. Não é o quanto a gente ganha que determina se a nossa vida financeira vai ser uma vida financeira tranquila. Existem pessoas que ganham um pouquinho e tem seu carrinho, tem a sua casa direitinho, come direitinho. É a nossa responsabilidade em lidar com o dinheiro. Então, às vezes, a nossa vida vai tomando rumos ruins, cada vez piores, porque vai fazendo um efeito dominó. Eu tenho um problema financeiro, aí esse problema financeiro causa um problema com o meu companheiro ou com a minha companheira, e aí causa separação, aí o outro vai beber, e aí fica doente, por conta da invigilância do nosso pensamento. Então, tudo para nós vai sempre estar ligado ao nosso pensamento. Quando se trata de água frutificada e do passe magnético, já está acabando meu tempo. Quando se trata de passe magnético e de água frutificada, façamos o nosso pensamento positivo. Coloquemos, seja no nosso culto no lar, tão importante, quem não faz o culto no lar, não sabe o benefício que é o culto no lar, o evangelho no lar. Você pode fazer sozinho. Na minha casa só eu sou espírita, mas eles participam, meu marido e meus filhos participam comigo. Mas se eles não participassem, eu faria sozinho. Você pode fazer sozinho. Você vai ler uma página, faz uma oração, lê uma página do Evangelho, fala sobre o entendimento que você está tendo, fluidifique sua água, faça sua oração final, faça seus pedidos. Às vezes a gente nem precisa, na verdade, a gente nem precisa fazer pedido, porque Deus sabe exatamente o que a gente precisa, mas façamos para a gente coordenar os pensamentos e focar naquilo que vai melhorar a vida da gente. Façamos a nossa parte para que o universo nos devolva. Tudo não é energia, a gente não falou isso desde o princípio aqui do estudo. Tudo é energia. Tudo que eu mandar para o universo, ele vai me devolver, invariavelmente. Por isso que a gente diz que o perdão é tão necessário. Eu tenho que perdoar o outro, porque se eu não perdoar o outro, eu fico vinculada, algemada ao outro. E isso me causa doenças, isso vai colocando doenças no meu corpo espiritual. Se eu não perdoo o outro pelo que ele me fez, eu estou sendo penalizada 2 vezes. Não é que o que o outro fez seja certo, eu vou perdoar e estou dizendo para ele que é certo, nada disso. O outro fez, está errado, está errado. O que é certo, o que é errado, é errado. Só que se eu não perdoo, eu fico vinculada, algemada. Levo de uma vida para outra. Aquele a quem eu não perdoei, ou que não me perdoou, acaba virando um obsessor. Quantas pessoas são perseguidas por espíritos do passado, por falta de perdão? Então, quando eu me perdoo, ou quando eu procuro o outro para me retratar, para me perdoar, eu estou evitando a minha doença, eu estou evitando uma obsessão. O outro, se não me perdoou, o problema é dele. Quando a gente fala de vingança, a vingança, ela me faz sofrer 2 vezes. Porque nos diz Joana de Ângeles, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna uma pessoa má. Se eu recebo o mal só vai chegar a mim se eu estiver em sintonia com ele, se eu estiver na vibração dele. Se eu não estiver, ele não chega. Agora, se eu faço mal, eu me tornei uma pessoa má. Então, eu
ele arcará com as consequências. Muitas vezes, um casal, quando existe traição, aquele que é traído se sente muito envergonhado, diminuído, e aí cultiva aquela culpa, como se a pessoa tivesse, eu fui tão pouco para o outro, que o outro me traiu. Gente, se o outro traiu, errado é ele, não somos nós. A traição, quem traiu, quem é desleal, quem é errado. Não somos nós que fomos traídos. A gente tem que perdoar para a gente quebrar a algema do outro. Não significa que a gente vai aceitar, que a gente vai achar certo, que a gente... Se quiser dar uma nova oportunidade, beleza. Mas se não quiser, quebra a algema com perdão. Então, meus irmãos, o que é importante para nosso estudo de hoje? Perdão, o auto-perdão, o pensamento positivo, acreditar que nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos os nossos benfeitores, os nossos protetores, os nossos espíritos superiores, que todo mundo tem um espírito superior, nós nunca estamos sozinhos. A pessoa mais solitária do mundo é aquela que diz sozinho, nunca está sozinho. Então nós podemos recorrer através da prece, nós temos agora tanto entendimento, ninguém mais pode pretextar desconhecimento desde a vida de Jesus. Nós já sabemos o caminho que nos leva à felicidade. Tá bom, meus irmãos? Muita paz para todos. Então vamos agradecer a Ana Moreira pelo estudo, que ela possa estar aqui na nossa casa muitas vezes. O convite está feito. E vamos dar algumas informações de atividade aqui na nossa casa. Então, as segundas e quartas-feiras nós temos. Segunda-feira o Evangelho do Espiritismo e as quartas-feiras o Livro do Espírito. Na próxima quarta-feira, como eu estou aqui com a programação de abril e não de maio, vai ficar para vocês aí ao saírem pegar o informativo que se encontra lá na mesa. E aí vamos saber quem é que vai ser isso. Tá? Para os estrelas da próxima quarta-feira, às 20 horas. Às terças-feiras, nós temos o estudo do livro A Gênese. Não é presencial, é através da Skype. Às quinta-feira, temos estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, com início às 20 horas. Aos sábados, às 15h30, nós temos a evangelização infantil, a juventude, e temos uma reunião que é chamada reunião de família, que é estudado no livro da obra ali, da terra. E às 18 horas, a mesma coisa, um estudo de uma obra aqui na casa, tá? Todos estão convidados, tá? E certamente serão bem recebidos. Tá? Então nós vamos, nesse momento, agradecer a presença de todos, aqueles que pela primeira vez vieram e retornem. Tá? E informando que o tema de hoje, foi um passe à água purificada. Após a nossa prece, teremos um passe à água purificada. Então vamos, nesse momento, agradecer ao Pai essa oportunidade ímpar de recebermos, de aqui estarmos reunidos, junto com os nossos companheiros espirituais, em especial o nosso anjo guardião, esse Espírito que está junto de nós, principalmente nos momentos mais difíceis, onde temos junto dele, despertar essa nossa caminhada em rumo a ocasiões melhores. Obrigado, Pai, por nos ter colocado na frente da doutrina espírita, doutrina essa que nos mostra, aquilo que Jesus, ainda quando aqui esteve, não pôde revelar, mas a doutrina espírita veio nos
mostrar de maneira simples, de maneira eloquente, de maneira transparente, inúmeros fatos trazidos por Jesus. Obrigado, Pai, que tenhamos um bom retorno para os nossos